Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2026 do nosso Plantão Cast. É isto mesmo, estamos de volta e em março, mês da mulher, trouxemos uma temática super especial com a convidada super especial. Vamos falar sobre as mulheres na liderança, desafios, o que precisa mudar. E para falar sobre isso, nós trouxemos a querida Gemima Miranda. Seja bem-vinda, Gemima. Gemima, que é assistente social, formada pela UERN, tem mestrado na área do direito da criança e do adolescente, é pesquisadora na área do direito da criança e do adolescente e militante na causa, tanto da criança como adolescente, como também das mulheres, né? Uma grande mulher representativa aí dentro da nossa sociedade. É mulher de pastor também, é mãe, é amiga. E aí, quando surgiu a possibilidade, foi a primeira mulher que me veio à cabeça, né? Pelos diversos papéis que ela representa na nossa sociedade como um todo. E aí, Gemima, seja bem-vinda ao nosso Plantão Cast. Fique à vontade aí para falar com o pessoal. E vamos conversar aqui sobre a temática que eu vejo que você vivencia tanto no seu dia a dia. Coisa boa estar aqui com vocês nessa retomada do Plantão Cast, né? Que bom, é uma honra para mim poder ter sido lembrada como uma mulher que poderia estar sentada nessa mesa. Então, muito bom estar aqui conversando com uma temática tão importante. É sempre muito bom a gente falar sobre as mulheres, sobre essa questão da representatividade, sobre a liderança feminina. É um assunto que deve ser discutido não só no mês da mulher, mas todos os dias. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que reafirmar todos os dias. Nós, enquanto mulheres, nós precisamos todos os dias estarmos, infelizmente, reafirmamos que nós temos os nossos direitos e precisamos preservá-los e lutar para que cada vez mais a gente consiga estar em espaços, inclusive espaços como esses, espaços de discussão. Exatamente. E aí, Gemima, conte um pouco para nós, né, como foi essa sua trajetória até chegar nessa militância no campo aí das mulheres, para além de ser mulher, né? Porque com certeza esse deve ter sido o ponto principal. E aí esse dia a dia, o que foi aí que você, desde o seu início de carreira profissional até agora, o que é que você vem sentindo aí desse campo? Peraí. Desculpa interromper o seu vídeo, mas se este conteúdo estiver fazendo sentido para você... Já deixa aqui o seu like, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua sugestão de conteúdo para nós. E compartilhe também. Vamos lá. Eu sou de uma família grande, né? Na minha família nós somos em 7 no total. Somos 5 mulheres e 2 homens, os meus irmãos. E eu, a mais nova dessa família muito grande, e eu sempre percebia que mesmo dentro da minha família, os meus irmãos, eles tinham mais privilégios do que nós, as mulheres da família. Então eu sempre questionei isso. Eu criança, eu questionava isso. Questionava isso com minha mãe, questionava isso com meu pai, com as minhas irmãs. Eu dizia, vocês não podem aceitar isso, por que eles podem ter isso e a gente não? Então eu costumo dizer que desde que eu me compreendo como pessoa, eu me compreendo também como uma pessoa que precisava lutar para estar nos espaços que eu queria ficar e conquistar. Tem muito esse mote, né, que é o lugar da mulher onde ela quiser. Sim. Apesar de que isso não é tão simples. Não basta ela querer estar nesses espaços, ela tem que brigar, ela tem que reafirmar, ela tem que muitas vezes ser muito mais produtiva do que um homem precisaria ser, ela precisa provar a competência dela dobradamente. Então, sempre foram muitas questões. Mas desde sempre eu fui muito envolvida com isso e tive mulheres que me inspiraram. E você colocou aqui que eu sou uma mulher também envolvida com a igreja, e eu tive na igreja mulheres que me inspiraram. A igreja, apesar de ser um espaço, uma microsociedade, e assim como uma microsociedade, ela vai materializando aquilo que acontece na grande sociedade. Então, é natural que a gente também veja em todos os espaços, sim, as mulheres elas sendo renegadas alguns espaços. E na igreja, eu via que, assim, apesar de ser um ambiente onde a maioria eram pastores, tinham os presbíteros, mas as mulheres, elas recebiam também muita oportunidade de trabalhar, de atuar, de ter espaços de liderança. E eu tive mentoras, ainda adolescente e jovem, que me incentivaram muito nessa questão. Depois disso, eu casei, tive, graças a Deus, muito apoio, muito incentivo da minha família, fui estudar em um outro lugar e sempre trabalhei muito voltado na área social. E a gente percebia que as mulheres precisavam de voz,
Então, quando eu morei no estado do Ceará, eu atuei numa fundação lá que a gente trabalhava especificamente com mulheres que sofriam, que eram vítimas de violência doméstica. E a gente percebia que muitas dessas mulheres, elas só precisavam ter voz para romper esse ciclo. Então, foi aí que começou a minha trajetória até chegar onde eu estou hoje, como assistente social. Hoje eu atuo profissionalmente como assistente social, mas eu também represento uma instituição que é o Centro Social Heróis da Fé, uma instituição, uma ONG, que a gente trabalha com muitas famílias e fazemos alguns trabalhos voltados especificamente para as mulheres. Muito bom. E aí você falando, eu vim me recordando que eu também sou caçula, e aí minha família não é tão grande, mas sou caçula de uma família de 2 irmãos mais velhos e homens. E aí sempre era isso. Porque eu não posso? Porque você é mulher. Isso. Né? Gente, como assim? Só porque eu sou mulher deve ter outra explicação. E isso, de certa forma, vem passando, né, Jemima, entre gerações, e meio que gerou durante muito tempo um silenciamento das mulheres. Isso. E aí a gente teve 2 contrapontos, eu percebo. Algumas se silenciaram, outras romperam, e essas que romperam, elas meio que são vistas como... subversivas. Exatamente. A ovelhinha negra da família, né? É muito contra. Fique no seu canto, você é mulher, tenha cuidado. Sente direito, não fale isso é coisa de homem. Você vai fazer isso pro seu irmão. Exatamente. E aí eu percebo que ao longo do tempo, apesar da gente ter evoluído bastante, né, com relação... Eu acho que a nossa geração já conseguiu meio que incutir um pouco isso na cabeça das mulheres. A gente percebe que mesmo a gente tendo esses espaços, né, está conquistando os espaços, ainda há uma corrente contrária, né? E aí a gente chega na mulher entrando no mercado de trabalho, né? E eu queria escutar a sua opinião um pouco sobre isso, porque na realidade eu até brinco, né? Diz quem foi que inventou essa brincadeira, quero brincar direito. Que acabou gerando jornadas de trabalho exaustivas para nós, duplas, triplas jornadas, né? Porque a gente é mãe, a gente é dona de casa, e aí acabou que, tipo, até que ponto, né? E aí eu queria abrir essa discussão, até que ponto é considerado uma conquista, até que ponto é considerado mais um peso, até que ponto a gente conseguiu conquistar. E eu queria escutar um pouquinho sobre isso. A gente precisa separar algumas coisas, né? A gente precisa pensar que homens e mulheres, eles são diferentes. Eles são socialmente diferentes, biologicamente diferentes, emocionalmente diferentes. Então, assim, existe uma diferença muito clara entre homens e mulheres. Isso eu não discuto. Isso é biológico, isso é antropológico, tem uma série de viés que a gente pode pensar nessa diferença. E eu penso que a gente não precisa jamais querer ou ter o homem como oponente ou dizer assim, eu quero ser... Não, eu quero os mesmos direitos, eu quero a mesma valorização, eu quero o mesmo respeito. Então, na hora que o homem podia trabalhar fora, nós fomos buscar isso aí. Mas não acompanhou, por exemplo, a divisão igualitária do trabalho doméstico, do trabalho do cuidado. Tem pesquisas que mostram que as mulheres, elas têm mais do que o dobro do trabalho em horas dentro de casa, mesmo essa mulher também trabalhando fora, o mesmo tempo que o seu companheiro, na questão do cuidado e das atividades domésticas, ela tem mais do que o dobro do trabalho que esses homens. Pensar, por exemplo, que os 2 trabalham fora, quando você chega em casa, o seu marido ou o seu companheiro, o homem daquela casa, ele chega e faz, estou morto de cansado, vou deitar um pouco, ver televisão, depois tomar um banho. E essa mulher, ela vai ver a questão dos filhos, se eles fizeram as tarefas, ela vai colocar farda para lavar, ela vai preparar o jantar, ela vai, de repente, fazer outros cuidados domésticos, de repente tem pessoas que precisam dela, como uma mãe, um pai idoso ou uma criança pequena. Então, ela não tem esse espaço para descansar, porque aquele companheiro não divide igualmente o trabalho. E isso é uma questão cultural que a gente já vem tentando quebrar, e essa mesma pesquisa que eu estou falando aqui, ela mostra também a pesquisa do próprio IBGE. Ela mostra também que os homens com maior grau de instrução, esse número ele cai um pouco. Essa diferença de mais do que o dobro de horas cai um pouco. Então, é uma questão realmente que precisa ser conversada, ser discutida e ser trabalhada, porque é uma questão cultural, mas a gente precisa romper com isso. E imagina, depois de tudo isso, a gente ainda tem que namorar? Cansada, morta? Eu adoro.
Mas se eu Sim. estiver descansada e com as minhas tarefas igualmente divididas, obviamente que a minha performance vai ser muito melhor. E entra muito aquelas questões de cobranças, Isso. né? Você precisa desempenhar o seu papel enquanto mulher. Enquanto mulher. Ainda tenho que ser bonita, Isso. tenho que ser inteligente, tenho que pousar do lado do meu companheiro, porque socialmente eu preciso ser a foto margarina ou a foto Banco Itaú, meio isso, né? Então, são muitas cobranças. Se a gente engordar, a sociedade cobra, essa mulher está relaxada, ela não pode ser assim, daqui a pouco ela vai perder o marido, ela vai perder o emprego. Se ela está muito magra, está com cara de doente. Então, são muitas cobranças. Se ela casa e ela está tentando conquistar o espaço dela no mercado de trabalho e estudar, quando é que você vai ser mãe, quando é que você vai ter um filho. Então, são muitas cobranças o tempo todo. A gente precisa sempre estar provando. E isso cansa. Isso nos deixa exaustas. E a gente precisa dar um basta nessas situações. Você falou aí sobre a questão de conquistar espaços. Realmente, a gente evoluiu muito em conquistar muitos espaços. Mossoró é um exemplo também da vanguarda nessa questão de conquista de direitos femininos, como a questão do primeiro voto, da primeira prefeita. O Rio Grande do Norte tem essa visibilidade enquanto conquista dos direitos femininos. Mas a gente pensar, por exemplo, que hoje a gente tem o Congresso Nacional, a gente tem o número de deputadas federais, apenas 17% são mulheres. De mais de 500, 17% são mulheres. No Senado Federal, 20% são mulheres. Então, assim, a gente está conquistando espaço, além de ser a duras penas, ainda tem uma disparidade muito grande. O número de mulheres ocupando cargos de liderança nas grandes empresas, mulheres como CEO, mulheres de destaque, é muito, muito pequena em relação aos homens. Então, a gente pensar, por exemplo, a gente tem o STF, tem mais de 130 anos, só houveram 3 mulheres no STF. Hoje a gente só tem uma. Dos 11 ministros, apenas uma é mulher. Então, a gente pensar assim, realmente, será que nós, enquanto sociedade, estamos abrindo espaço de fato para as mulheres? Pensar sobre isso. Estamos mesmo? A gente tem muito que conquistar ainda. É um caminho longo. E pensar que não tem como romantizar esse processo, Não. né? Que a gente meio que observa é que, tipo, há uma romantização em torno disso, da mulher que chega, por exemplo, num cargo no STF, né? E sempre que chega, há todos aqueles holofotes em cima, como se, pronto, a mulher chegou no topo e tá tudo certo, né? Mas a custo de quê? Né? O que é que ela está carregando nas costas para chegar lá e para se manter lá também, né? De estar se reafirmando todo dia, de estar tendo que provar todo dia. A própria questão salarial também, né? Que já é comprovado também que há diferença. Que há diferença, mesmo tendo uma lei, mesmo a CLT existindo aí há décadas, e tem uma lei, inclusive, recente, dizendo que não pode haver diferença salarial, mas existe, isso é fato. Isso é fato. Sim. Infelizmente, na prática, no que é efetivado na vida real, no mundo real não romantizado, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. As mulheres ainda são cobradas muito mais do que os homens. E pensar que existe ainda um recorte maior para as mulheres pretas. Sim. As mulheres negras ainda passam por muito mais dificuldade do que as mulheres não pretas. Que já entra a outra questão de preconceito, né, que se carrega junto. Exatamente. E aí, quando você pega uma mulher preta e de uma classe social mais baixa, preta, né? pobre, periférica, já era, né? E aí a gente entra também na questão do desafio do próprio entrar no mercado de trabalho, né, Gemima? Sim. Porque quando um empregador olha para uma mulher, o que é que ele vê? Alguém que o filho vai adoecer e vai faltar a escola, vai faltar o trabalho, alguém que vai engravidar e vai precisar entrar em licença maternidade, e ele vai ter que ter dor de cabeça para substituir, alguém que vai ter cólica, que vai ter ciclo menstrual durante um mês e vai diminuir produtividade. Então, assim, não tem como ter um homem para fazer uma entrevista e ter uma mulher e estar no mesmo patamar de disputa. Certamente não está. É aquela coisa, a mulher tem que sempre provar muito mais, tem que buscar muito mais. Uhum. E quando essa mulher tem mais altivez na sua voz, quando essa mulher briga mais por isso, briga no bom sentido, ela é taxada de louca, ela é taxada de desequilibrada, ela é taxada de que, olha, você não precisa fazer isso, quando na verdade é porque ela não foi ouvida. Só se precisa gritar quando você não é ouvido. Né? Então... Dentro dessas barreiras invisíveis, Gemima, você tem alguma experiência pessoal que você poderia compartilhar? Que você sentiu que, tipo assim, isso foi uma barreira invisível por eu ser mulher? Certamente. Certamente. No espaço que eu ocupo hoje, em vários espaços, quando a gente está em discussão
Perdão. Quando a gente está em discussão de alguma situação, de algum caso que a gente está numa mesa com alguns homens e, de repente, eu trago uma situação, eu exponho uma situação, eu explico uma situação, eu não sou ouvida e, no mesmo momento, o homem que está do meu lado fala exatamente a mesma coisa e as pessoas fazem, isso mesmo, concordo com isso. Quando, na verdade, ele repetiu apenas o que eu falei e ele foi ouvido ou não. Então, isso é uma coisa que acontece habitualmente. E a gente pensa na necessidade de comemoração do Dia da Mulher sob outra perspectiva, né? Porque a gente tem homenagens, cafés da manhã... Que eu gosto de tudo isso. Adoro, podem continuar. Mas aí é importante também trazer esse outro lado, né? Reafirmar a necessidade da gente não parar com a nossa luta e de não abrir mão do que foi conquistado até agora. Sim. Não, nós conseguimos conquistar tudo? Não. Mas a gente não pode abrir mão daquilo que a gente já conquistou. Não podemos. Inclusive, de poder falar sobre isso. Sim. De poder falar sobre isso. Tem esse movimento Red Pill aí, que tenta cada vez mais colocar as mulheres como... Na verdade, todo esse processo é sempre objetificando a mulher. Sim. Sempre enxergando a mulher não como um ser igual ao homem, mas diminuindo ela, tratando ela como um ser inferior, como um objeto. E isso é muito comum quando a gente fala, por exemplo, de violência doméstica. Não é minha, não é de mais ninguém, porque é uma propriedade, é um celular, é meu celular, ninguém toca no meu celular. Quando, na verdade, é gente, é um ser humano, é uma pessoa com os mesmos direitos inerentes à pessoa humana. Então, a gente precisa pensar que a gente não pode parar, nem um minuto. E você entrou num assunto muito importante, que é a questão da violência contra a mulher, né? Infelizmente, inclusive, antes do episódio, a gente estava conversando o quanto isso tem se propagado, o quanto a mídia também tem dado ênfase. E, às vezes, eu fico até me perguntando, Jemima, até que ponto essa propagação midiática ajuda a mulher e até que ponto também incentiva. Porque, tipo, esse movimento Red Pill tem ganhado uma força sobrenatural. Inclusive com adolescentes, Isso. Com pré-adolescentes. Então, assim, é uma realidade distante de mim, que graças a Deus, meu pai sempre foi muito homem, né? Meu esposo cuida muito bem de mim, mas eu tenho pessoas ao meu redor que sofrem violências psicológicas, por exemplo, amigas que tentam sair de ciclos, quebrar ciclos e ainda não conseguiram. E chega a ser assustador. É assustador, né? E é complexo, e é multifatorial. Muito. E não respeita a classe social, não respeita a idade. Então, todos nós estamos sujeitos. Inclusive, no espaço que eu faço parte, pelo menos metade das mulheres que são vítimas de violência doméstica, sejam elas das mais diversas, da violência psicológica, física, patrimonial, sexual, elas são mulheres que são ditas cristãs. Então, assim, não estamos isentas de passar por isso. E, assim, eu consigo compreender o meu espaço de privilégio. Eu tenho o privilégio de não passar por isso. Mas eu lido com isso absolutamente todos os dias. E eu penso que, assim, o fato da gente falar sobre isso, da mídia divulgar sobre isso, como uma questão de ajudar as mulheres a denunciarem, a não se calarem, a entender que elas não estarem sozinhas, isso é positivo. Por outro lado, a gente tem a propagação de movimento contra as mulheres, descredenciando a fala das mulheres. Muitas vezes, a própria mídia, o jornalismo coloca, por exemplo, quando você vai noticiar uma mulher que foi morta, você pode colocar assim, mulher morta a tiros por homem. Aí a mídia vai trazer assim, mulher que andava sozinha na rua foi morta por um homem que passava na motocicleta. Então, já primeiro culpabiliza aquela mulher para depois falar sobre a agressão. Então, uma das coisas que muitas vezes a gente vê na mídia, nas redes sociais e nas próprias matérias jornalísticas, é muitas vezes culpabilizando essas mulheres que são vítimas. Vem primeiro essa questão e vem muito essa cobrança. Por que não deixou ele? Por que não denunciou? Por que estava com tal roupa? Por que continua? Por que volta para ele? E a pergunta não é essa. Ele fez isso, por que ele não está preso? Ele fez isso, por que ele não pagou? Ele fez isso, por que ele continua? Então, a gente precisa também pensar na mídia como nossa aliada e cobrar que ela seja
nossa aliada. Quando a gente percebe que tem uma matéria tendenciosa, a gente vai lá e solicita que aquilo seja reformulado. Quando a gente vê que tem uma trend, por exemplo, essa semana está uma trend aí para os adolescentes, o que fazer quando disser não. Nossa, Gente, terrível. que coisa absurda. Terrível. Então, o que é que a gente pode fazer? Denunciar isso em massa, cobrar que os órgãos competentes retirem isso. Não essa questão precisa ser acompanhada de perto. Porque não basta você não ser uma pessoa violenta, você tem que ser anti-violência. Você não pode rir de piadas que colocam as mulheres em situação vexatória. Você, quando está numa situação como essa, você é homem ou você é mulher, você tem que se posicionar e dizer assim, cara, isso não está legal, isso não está certo, isso que você fez não é uma coisa para acontecer. E pensar que os homens que estão aí, eles são, na sua grande maioria, educados por mulheres. Então, é um processo de educação contínua e de rompimento com esse processo, né? Eu costumo dizer que eu sou uma machista em desconstrução. Sim. Porque eu fui formada numa sociedade que é pautada nessa situação. Isso é estrutural e é estrutural realmente. Então, a gente tem que dar uma implodida nessa estrutura, né? Eu costumo dizer à minha mãe, as mulheres ser machista, porque tu é mais machista que 10 homens juntos. E aí, assim, eu me vejo, Jamila, eu tenho refletido muito sobre isso esses dias, eu me vejo com uma grande responsabilidade enquanto mãe de 2 meninos. Sim. Né? E aí eu acho que é hora da gente também começar esse movimento de chamar a atenção das mulheres, Sim, que são mães, principalmente de meninos, porque assim, eu vejo o movimento das mães de meninas colocando menina em jiu-jitsu, em defesa pessoal, tentando criar formas das meninas se protegerem, gente. E a gente tem que ensinar os meninos a não serem violentos. Exatamente. Porque as meninas não precisam passar por isso. Exatamente, para não precisar o ponto da mãe da menina dizer, eu preciso ensinar a defesa pessoal à minha filha para ela se defender. Na igreja tem muito uma coisa de dizer assim, eu vou orar para o meu filho ter uma boa esposa. Sim. Eu digo sempre, eu oro para que meu filho seja um bom marido. Esposo, exatamente. Seja um bom marido. Mas é justamente essa questão de sempre eu me colocar na situação de não querer que o meu filho ou a própria filha, né, sofra violência, mas até onde eu estou preparando ele ou ela também para não ser violento, né, e para não ser conivente. A gente comete determinados comportamentos que colocam em xeque a situação da mulher no nosso dia a dia. Sim. Às vezes você está num supermercado e tem uma criança, sendo criança, né, obviamente, se danando, como diz lá no Ceará. E a gente olha, na grande maioria, e fala assim, esse menino não tem mãe, não? A gente sempre coloca um peso sobre a mulher. Sempre coloca um peso sobre a mulher. A gente teve recentemente um caso aqui em Mossoró, onde uma criança foi encontrada numa situação bem difícil, uma criança que foi abandonada numa via pública e tal. E os comentários que a gente via e faz, que mãe cruel, onde está essa mãe, por que essa mãe fez isso? Ninguém questionou essa questão do pai. Cadê o pai? Né? Então, assim, a gente passa por situações como essa no nosso dia a dia. Então, esse é um processo de educação contínua. E eu digo sempre que cansa, mas eu preciso que minhas forças sejam renovadas para eu não desistir. A gente não pode desistir. Então, se a gente for observar historicamente, né, houve essa construção e dentro dessa conversa eu pensando aqui, né, a gente meio que só mudou o lugar da mulher. Mas se for olhar preto no branco, apesar das poucas conquistas, claro, né, a gente não tem como invalidar isso, a mulher continua sendo vista daquela forma, né, da sociedade antiga, porém em outras condições. Isso, agora sobrecarregada, cansada, exausta, sendo cobrada ainda por essa questão da imagem dela. Então, são muitas questões. Uhum. Né? E aí, a gente se coloca de pensar nos desafios de uma mulher ser líder, porque é claro, né, que a gente vê muito, uma mulher muitas vezes está num cargo alto de liderança, está bem posicionada na sociedade, mas quando paramos para olhar o contexto dessa mulher, muitas vezes é uma mulher que sofre violência, que tem suas dependências, né, que é uma mulher negligenciada, uma mulher fragilizada, né? Então, até que ponto uma mulher consegue desempenhar os seus papéis de lideranças sociais sendo totalmente fragilizada no seu lado pessoal e de gênero? A gente precisa considerar, por exemplo, que os homens, para chegarem no espaço dele de liderança, eles não precisam abrir mão de nada. As mulheres, para conseguirem chegar no topo, muitas vezes elas precisam abrir mão de ser mãe,
de estar próximo à educação dos seus filhos, de acompanhar as suas famílias. Então, sempre as mulheres, elas estão abrindo mão de alguma coisa para conquistar outras. Os homens, por sua vez, eles não precisam disso. Eles estão, é como se fosse uma escada e a mulher começa lá embaixo e o homem já começa na metade. Sim. Ela vai conseguir chegar lá, mas ela vai se esforçar muito mais e muitas vezes no meio do caminho ela vai abrir mão de algumas coisas. E ser julgada porque abriu mão. E ser julgada porque abriu mão. E, às vezes, lá na frente, pode ser que ela mesma se faça uma autocobrança. Ah, agora que eu cheguei nesse lugar, eu vou poder ser mãe. Mas eu já estou numa idade que, para eu ser mãe, eu vou ter outras questões para eu me preocupar também. Então, para você estar numa posição de liderança, você, enquanto mulher, é um esforço muito maior e você precisa abrir mão de alguma coisa. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se questionar. Por que eu tenho que submeter a mulher de abrir mão de alguma coisa? Por que ela não pode ser... A mulher pode ser o que ela quiser, estar onde ela quiser de fato. Não é? Porque, assim, no mote está tudo certo. Sim. Mas, na realidade, para se materializar isso, ela, sim, ela precisa abrir mão, sim, e quando não abre mão, ela chega num ponto de cobrança, tanto exterior como autocobrança tão grande que isso causa adoecimento nas mulheres. Eu me coloco, enquanto mulher, às vezes chego em casa nossa, passei o dia longe dos meus filhos. Sim. Precisei trabalhar, apesar de, todos os dias eu ir deixá-los na escola e buscá-los na escola, estar ali com eles na hora de dormir, mas vem aquela cobrança, será que eu estou muito ausente? Será que eu deveria estar mais em casa? Aí meu esposo trabalha de home office. Nossa, o pai está aqui, direto, eu não estou. Aí às vezes vem um e diz, Joelma, você é muito ocupada, e qual tempo você tira para os seus filhos? Aí começa aquele ciclo na nossa cabeça, né? E o que eu tenho para dizer para as mulheres que estão na situação que você está, que eu estou também, e que muitas outras estão, é que não aceite essa culpa. Sim. Não aceite, não absorva essa culpa, porque são questões de escolhas. Por exemplo, quando eu fui mãe, eu sou mãe pelas vias da adoção, e eu morava em um outro estado, eu não tinha rede de apoio, não tinha família, era só eu, o Wendel, e Francisco chegou para mim recém-nascido. E eu lembro de uma conversa que a gente muito desesperado, tentando encontrar como é que a gente iria seguir a partir dali, ele fez, e aí, amor, você vai sair da faculdade? Aí eu fiz, você vai, Wendel? Aí ele, não, então eu também não. Aí ele disse, como é que vai ser o trabalho? A gente vai ter que continuar. E eu lembro que meu filho precisou ir para a creche aos 5 meses. E a minha família cobrava muito isso. Sim. Os meus amigos cobravam isso. Os meus vizinhos cobravam isso. E dizia assim, como é que pode... tão pequenininho. Que maldade. Que maldade, entendeu? Então, assim, ali era o melhor que eu podia fazer com as condições que eu tinha. Então, o que a gente tem que pensar é que dentro das condições objetivas que nós temos, a gente tem que fazer o nosso melhor dentro daquilo. E não se permitir ser cobrada por quem não vive as nossas vidas, por quem não está na nossa dinâmica, não é nem opinar sobre isso, mas nos trazer um fardo ainda maior, nos trazer uma culpa e uma cobrança ainda maior. A gente tem que estar ligada nisso aí e dizer, epa, aqui não, aqui sou eu. Tá sempre até se policiando com relação a isso. E não esquecer de se analisar, né? Terapia, gente, terapia é tudo. Gevimba, passaria a manhã inteira aqui, são tantas vertentes esse assunto que a gente poderia entrar, né? Mas aí estamos aqui caminhando para o final do nosso episódio. E aí eu quero deixar o espaço aberto para você deixar um recado enquanto mulher, enquanto profissional, dentro dos seus muitos papéis que você ocupa, para as mulheres e meninas que estão nos assistindo nesse momento. Meninas, continuem lutando para que vocês possam realmente estar no lugar que vocês merecem estar, tá bom? Não se permitam que outras pessoas definam o destino de você, porque você é mulher, você é forte e não deixe de lutar. Um único dia, nós precisamos manter os nossos espaços e conquistar outros espaços e agradecer por esse espaço de discussão certamente é uma conquista. Poderia estar aqui 4 homens conversando aqui sobre... 2 mulheres. Né? 2 mulheres. Adoro. Obrigada. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade, né? Dentre os seus muitos papéis de estar aqui conversando conosco. E agradecemos também a vocês que estão nos escutando, nos assistindo. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.